E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João Tinte e no vídeo de hoje a gente vai aprender como adicionar o dinossauro que voa no nosso game. Ele acabou de passar aqui na tela, aqui, esse daqui, ó. E não somente isso, a gente vai implementar a lógica de quando o dinossauro que está voando ou o cacto ultrapassar a tela, vai haver um sorteio para ver qual objeto, qual obstáculo vai aparecer na tela, se é o cacto ou se é o dinossauro voador. Então isso é um sorteio que o nosso programa ele faz, né? Mas antes, como eu canso de falar aqui, se você não é inscrito do canal, já se inscreve aí e deixa um gostei nesse vídeo para ajudar na divulgação. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Certo, pessoal? Então eu estou aqui no código do vídeo passado, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe, e essa classe vai dar origem ao objeto que é o nosso dinossauro voador. Então eu vou aqui embaixo de cacto, eu vou criar uma classe, então class dino voador, ok? Aí pygame.sprite, como já estamos acostumados, def underline underline init underline underline self, dois pontos, pygame.sprite underline underline init self, beleza. A imagem self.image, na verdade, deixa eu abrir aqui a nossa sprite sheet. Não vai ser só uma imagem, a gente tem dois frames, duas sprites do dinossauro voador. Então a gente vai criar uma lista e dentro dessa lista a gente vai adicionar esse frame, essa sprite e essa outra sprite, tá? Então essa lista eu vou chamar de self.imagensdinossauro. Vai ser igual a uma lista desse jeito. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza, a gente precisa saber qual é a posição na sprite sheet do dinossauro voador. Então, deixa eu dar um zoom out. Essa aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4. Então, a sprite do dinossauro voador está na posição 3 e termina na posição 4. Ok. Então vamos voltar aqui. E como é que eu vou fazer? Eu vou criar um loop for, que ele vai começar no 3 e vai terminar no 4. Então for i in range 3,5, ou seja, ele vai começar no 3 e vai terminar no 4. O 5 ele não conta, tá? Por isso que é de 3 a 5 e não 3 a 4. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada img e ela vai ser igual sprite sheet.subsurface, para a gente recortar a nossa sprite sheet, né? Abre e fecha parênteses. Aqui eu vou colocar a posição em x que a sprite do dinossauro voador está ocupando na tela. Como eu já disse, a primeira sprite do dinossauro voador está na posição 3. Então eu vou pegar a minha variável i, que na primeira iteração do loop vai valer 3. Então i, e eu vou multiplicar por 32, que é a largura da sprite em pixel, tá? Em y vai ser 0, tá? Beleza. E a segunda tupla vai ser as dimensões da sprite, que é 32 por 32 pixels, ok? Então, a posição em x da minha primeira sprite do dinossauro voador vai ser 3 vezes 32, que é 96, em x e 0 em y. Na segunda iteração do loop for vai ser 4 vezes 32, que vai ser 128, em x e 0 em y, ok? É exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui para a sprite do dinossauro, do personagem que a gente controla no jogo, ok? É a mesma coisa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma imagem e vou aumentar ela em 3 vezes, tá? Então, pygame.transform.scale, e eu vou aumentar a própria imagem, e aqui eu vou aumentar em 3 vezes. Então, 32 vezes 3, 32 vezes 3. Ok?
E por último, eu vou adicionar essa imagem que a gente recortou da Sprite Sheet e depois redimensionou. Eu vou pegar essa imagem e vou adicionar dentro da minha lista imagens de dinossauro. Para fazer isso, self.imagens dinossauro.append img. Certo? Ok, eu vou criar aqui agora um atributo chamado self.indexLista. Ele vai começar com 0. Deixa eu dar um espaço aqui entre a linha. Beleza? E quando o jogo começar, a primeira imagem que eu quero exibir da Sprite Sheet é o primeiro item da minha lista, self.imagendinossauro, tá? Então, a minha imagem, self.image, vai ser igual a self.imagens_dinossauro, abre e fecha colchetes, self.indexLista. Certo, pessoal? Então, a minha imagem, inicialmente, vai ser igual ao primeiro elemento da minha lista self.imagendinossauro, tá? Por que primeiro elemento? Porque esse atributo self.indexLista está começando com 0. 0 é o meu primeiro elemento da minha lista. Beleza? De novo, igual a gente fez aqui no comecinho pro Dino. Ok. E eu já vou aproveitar e eu vou criar uma máscara. Então, self.mask é igual a pygame.mask.fromSurface e eu vou passar como argumento a minha imagem, self.image, tá? Essa máscara é para detectar se houve alguma colisão entre o dinossauro voador com o dinossauro que a gente controla no jogo, tá? Se você não está entendendo, assiste o vídeo anterior que você vai entender. Eu fiz uma aula só sobre colisões no Pygame, beleza? E agora eu vou pegar o retângulo dessa imagem para a gente posicionar a nossa sprite do dinossauro voador na tela. Então, self.rect é igual a self.image.getAct. E uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer nos outros vídeos é que, por exemplo, esse atributo image e esse atributo mask e esse atributo rect, você não pode renomear, tá? Você tem que seguir sempre esses mesmos nomes, senão vai dar erro. Por exemplo, eu não posso colocar aqui self.imagem dinossauro voador, tá? Eu até posso, mas vai dar um erro, tá? Então, sempre procurem utilizar self.image, self.mask, self.rect, ok? Agora vamos posicionar o nosso dinossauro voador na tela. Então, self.rect.center é igual a largura e a altura, que eu vou colocar um valor de 300 pixels, tá? É um valor que eu testei e eu vi que é uma altura ok para o nosso dinossauro voador. E agora eu vou criar o nosso método update. Então, def update self, beleza. E ele vai ser a mesma coisa que o update do cacto, tá? Quando o dinossauro voador sair da tela, ele tem que voltar no canto direito da tela. Então eu vou simplesmente copiar e colar aqui para dentro do método update, ok? E uma outra coisa que a gente tem que fazer é que o nosso dinossauro voador, diferente do cacto, ele se movimenta, ele tem um movimento, né? Então a gente precisa animar essa sprite. Para fazer isso, vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui com o nosso dinossauro, tá? Que é justamente essa linha de código aqui, ó. Tá? Então eu vou copiar também e eu vou colar aqui embaixo, só que eu vou ajustar algumas coisas. Por exemplo, como a gente só tem duas sprites do dinossauro voador, em vez de 2 aqui, eu vou colocar 1. E por que 1? Porque se a gente contar 0, 1, a gente tem dois números, né? E como a gente só tem duas imagens, duas sprites, então a gente coloca 1. Se a gente colocasse 2 aqui, a gente teria um erro. Por quê? Porque a gente só tem duas sprites. Se a gente contar 0, 1, 2, a gente tem 3 números, né? Então,
daria um erro pra gente se a gente colocasse 2 aqui ao invés de 1, certo? Opa! Bom, então agora eu vou instanciar esse meu objeto dino voador. Então, logo embaixo aqui de cacto, eu vou criar o meu objeto dino voador, é igual a dino voador. Vou adicionar ao grupo todos os sprites, .add, dino voador. E eu vou adicionar esse meu objeto dino voador também ao meu grupo de obstáculos. Então, grupo obstáculos.add, dino voador. Bom, e se agora a gente rodar esse programa, vocês vão ver que os dois vão aparecer na tela ao mesmo tempo. E se o dinossauro colidir com o dinossauro voador, o jogo para, tá? A gente não precisou programar novamente a colisão, porque a gente já facilitou a nossa vida, né? A gente criou um grupo de objetos que são os obstáculos do nosso jogo, e toda vez que o dinossauro colidir com algum desses objetos que estão dentro desse grupo, o Pygame vai detectar uma colisão, tá? E o jogo para, consequentemente. Certo? Só que o que eu quero fazer? Eu não quero que apareça o cacto e o dinossauro voador ao mesmo tempo. Eu quero que apareça um de cada vez de forma aleatória, tá? Para deixar o jogo mais imprevisível, para ser mais desafiador o jogo. Então, vamos fazer isso. Eu vou lá em cima, nos nossos imports, além de importar a função range da biblioteca random, eu vou importar uma outra função, que é a função choice, tá? O que essa função faz? Ela recebe uma lista e ela escolhe um dos objetos dessa lista aleatoriamente, tá? Então, se eu tenho uma lista com 2 números, essa função vai escolher um desses 2 números aleatoriamente, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, embaixo de colidiu, e eu vou chamar essa variável de escolha obstáculo, ok? Vai ser igual à minha função choice, e aqui dentro dos parênteses eu vou inserir uma lista, e dentro dessa lista eu vou inserir 2 números, 0 e 1, tá? Então, essa função vai escolher ou 0 ou 1, tá? E o resultado dessa escolha vai ser armazenado nessa variável aqui, escolha obstáculo. Beleza, e agora? Agora eu vou voltar dentro da classe do cacto, tá? Aqui embaixo de mask, eu vou criar um atributo chamado self.escolha. E esse atributo ele vai ser igual à variável que a gente acabou de criar, que se chama escolha obstáculo. Certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui dentro da classe do dino voador. Então, self.escolha é igual a escolha obstáculo. Então, quando o jogo for iniciado, essa variável escolha obstáculo, ela vai valer ou 0 ou 1. E quando os meus objetos cacto e dino voador forem instanciados, o atributo deles vai ser exatamente igual ao valor dessa variável escolha obstáculo, tá? Então, se a variável começou valendo 0, esse atributo da classe cacto, self.escolha, vai valer 0. E esse atributo da classe dino voador, self.escolha, vai valer 0 também, tá? Mas por que eu fiz isso? Porque eu vou fazer o seguinte agora. Voltando aqui para a nossa classe cacto, dentro do método update, eu vou fazer assim, ó. If self.escolha for igual a 0, eu quero que isso daqui aconteça, tá? Ou seja, o que eu estou fazendo? Se o número sorteado lá em cima, quando o jogo começar, for igual a 0, eu quero que o meu cacto ele apareça na tela. É isso que esse trecho de código está fazendo, né? Ele está movimentando o cacto na tela. Lembra que a gente programou isso tudo? E eu vou fazer a mesma coisa para a classe do dino voador.
dentro do método update dessa classe, eu vou fazer um if também. If self.escolha. Só que em vez de 0, eu vou fazer com o número 1. Então, se o meu atributo for igual a 1, self.escolha for igual a 1, eu quero que tudo isso daqui aconteça. Tá? Mas e se for igual a 0? Se for igual a 0, isso tudo aqui não vai acontecer. Mas isso daqui vai. O método update da minha classe cacto vai funcionar. Mas o método do dino voador não vai funcionar. Essa é a lógica por trás, entendeu? Só que para essa lógica funcionar, toda vez que o cacto ou o dinossauro voador saírem da tela, essa variável escolha obstáculo, ela tem que ser sorteada novamente. Porque senão vai ser sempre o mesmo obstáculo, vai ser sempre o cacto ou vai ser sempre o dinossauro voador que vai desaparecer e aparecer na tela infinitamente, tá? Então a gente tem que sortear essa variável toda vez que um dos dois saírem da tela, ok? Então para fazer isso, eu vou aqui no meu loop principal do jogo, tá? Em qualquer lugar, eu vou colocar, deixa eu ver, aqui embaixo de todas as sprites, eu vou fazer assim, ó, if cacto.rect.topRight 0 for menor ou igual a 0, ou então or dino voador .rect.topRight 0 for menor ou igual a 0. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Se o canto superior direito da minha sprite do cacto for menor ou igual a 0, ou seja, se saiu da tela, ou se o canto superior direito da minha sprite do dinossauro voador for menor ou igual a 0, ou seja, se o dinossauro voador saiu da tela, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a minha variável escolha obstáculo seja sorteada novamente. Então, choice recebe uma lista 0, 1. Ok? Vocês poderiam colocar o número que vocês quisessem aqui dentro, tá? Se vocês alterarem esses números, vocês têm que alterar a condição dentro do método update aqui das classes, tá? Beleza. Além disso, o que eu vou fazer? Sempre que ou o cacto ou o dinossauro voador saírem da tela, eu vou reposicionar tanto o cacto quanto o dinossauro voador para o começo da tela, tá? Pro lado direito, eu vou posicionar os dois na mesma posição, tá? Então, cacto.rect.x é igual a largura, tá? E é a mesma coisa, dino voador.rect.x é igual a largura. Beleza, agora a gente tem que alterar o valor do atributo escolha, o nome do atributo é escolha. A gente tem que alterar o valor desse atributo tanto no meu objeto cacto quanto do meu objeto dino voador, tá? Esse atributo aqui, ó, self.escolha, tá? Então toda vez que eu sortear a minha variável escolha obstáculo, eu tenho que fazer a atribuição desse valor. Então cacto.escolha é igual a escolha obstáculo. E dino voador.escolha é igual a escolha obstáculo. Certo? Porque aí toda vez que um desses objetos saírem da tela, o valor desse atributo escolha dos objetos vai alterar, ok? Isso vai garantir que haja uma alternância do cacto e do dinossauro voador na tela. Eles vão aparecer um de cada vez na tela, aleatoriamente. Vamos testar para ver se funcionou? E ficou meio bugado, né? Porque o dinossauro voador ele ficou aparecendo no começo do jogo. Mas isso é um problema que a gente resolve facilmente. Vamos fazer assim, ó. Vamos voltar aqui
na nossa classe dino voador e a gente vai mexer na posição X dele. Então, self.rect.x vai ser largura, tá? Ele estava aparecendo ali no começo do jogo porque a gente está pegando a posição X do centro da sprite e está dizendo para ela valer a largura, que é 640 pixels. Mas se a gente pegar a posição X, se a gente fizer desse jeito aqui, ó, self.rect.x, a gente está pegando o canto superior esquerdo da sprite e estamos posicionando esse canto superior esquerdo na posição 640 pixels, que aí a sprite não aparece no começo do jogo. E a gente vai fazer a mesma coisa para o cacto, tá? Para ele não aparecer indevidamente no começo do jogo. Vamos testar para ver se funcionou. Agora o dinossauro não apareceu, tá? E o jogo está funcionando exatamente como a gente queria. Se acontecer a colisão com o dinossauro voador, o jogo para. Tá certo, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um gostei. A gente já está quase terminando o nosso game. Deixa aí nos comentários o feedback de vocês, se vocês estão gostando, se vocês já recomendaram esse canal para algum amigo. E é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e até mais.